Olá, retomamos o bate-papo do Conselho. Hoje contamos com a presença da Dona Ivanilde. Dona Ivanilde é uma produtora exemplar, ativa na atividade e membro do Conselho de Administração da Copercitos. Em primeiro lugar, Matheus, é um prazer estar aqui com você e prazer maior ainda é participar desse conselho, né, que é uma referência, porque a Copercitos, com mais de 40 mil cooperados, né, e um conselho desse nível e uma diretoria em todos os sentidos excepcional. A Dona Ivanilde, ela é uma produtora ativa, ou seja, ela está no dia a dia das suas propriedades. Dona Ivanilde, com que cultura a senhora atua? Cana-de-açúcar e tem um pouquinho de seringueira, mas o meu foco maior é cana-de-açúcar. E conta pra gente um pouco dos desafios que a senhora enfrenta como mulher para pilotar essa atividade. Bom, para isso eu tenho que voltar no tempo, porque eu casei em 80, me separei em 2000, né? E sempre estive assim, participando, mas na retaguarda, no escritório. E em 2000 eu assumi minhas propriedades, né, com a separação. E com isso eu tive que enfrentar muitos desafios realmente, porque é um meio masculino, e por ser um meio masculino, não tem muita abertura, nós não temos nem como ter contato com certas pessoas que às vezes nos ajudariam, apesar de sempre participar de palestras, tudo que era ligado ao agro. Então isso daí fez eu, como que se diz, sair do conforto e ir para a luta. Fala pra gente um pouco como essa capacidade que as mulheres possuem de gerenciar o seu negócio, o seu time, indo nos detalhes, tendo um pouco mais de paciência, e são características que a mulher possui. E como que essas características a senhora já emprega no dia a dia, nas propriedades da senhora? Como que a senhora consegue trazer isso para o conselho da Copercitos? Como a senhora contribui para o nosso conselho? Eu acredito que o conselho queria uma visão feminina, né? Foi esse o intuito quando eu fui escolhida. E eu acredito que por trabalhar no campo e ter enfrentado da maneira que eu enfrentei, e na parte de liderança, administração, no meu ramo, porque eu tive que resolver tudo, eu mesma administro as minhas coisas. E acho que com isso, esse foco que eu tenho de liderança e de ser rápida nas decisões, eu acredito que seja isso que motivou o conselho e por eu estar aqui também. Essa visão pragmática do dia a dia, a Dona Ivanilde traz para o nosso conselho. E é extremamente importante quando ela coloca as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia, como que a cooperativa poderia auxiliar os associados como um todo. Então, Dona Ivanilde, nós, em nome dos 40 mil associados da Copercitos, eu agradeço a senhora por participar do nosso conselho, por trazer essa visão de uma mulher empreendedora que está no dia a dia, que é ativa dentro da atividade mesmo da nossa cooperativa. E aí eu queria ouvi-la um pouco da participação ativa da senhora no projeto Mulheres do Campo. Olha, essa participação da mulher no agro, eu acho ela muito interessante pelo seguinte, você consegue, estando no meio de mulheres, ouvir quais as dificuldades, porque as mulheres têm muita dificuldade, e dificuldade principalmente de se inserir no meio masculino. Eu vejo como o Congresso Nacional das Mulheres, que eu acho muito importante, e isso daí deu uma abertura para as mulheres assim se engajarem um pouco mais, né? E eu como mulher, no caso, e ouvindo as outras, eu vi as dificuldades que encontram, e às vezes muitas pessoas chegavam a mim e perguntavam, mas como? O que você faz? Como que você faz na tua propriedade? O que você faz quando você vai em reuniões, às vezes em algum evento que exige mais da mulher, do homem, mas a mulher está presente? Eu falei, é só ter coragem. Coragem e ousadia. É isso que nós precisamos.
Entendendo um pouquinho mais dessa presença feminina nos negócios da senhora, e a sucessão do negócio da senhora, como a senhora pensa? Vai ter presença de mulher? Como a senhora encara este processo? Essa sucessão, eu tenho que voltar um pouco atrás. Como eu disse, quando eu me casei, em 1980, já iniciou-se a sucessão, que a primeira geração, que os meus pais, Valdemar e Anunciação, eles... meu irmão ainda era solteiro, mas o que o meu pai fez? Pegou uma propriedade pequena e uma outra pequena, deu uma a cada um. Uma para o meu marido e outra para o meu irmão. E foi aí que já se iniciou a sucessão. E nós continuamos trabalhando. Eu, na época, bem na retaguarda mesmo, mas nunca ia a campo. Bom, esse foi o início. Aí veio a segunda parte, que foi onde eu tomei conta dos negócios, que foi no ano de 2000. E aí eu peguei a minha parte, que eu fiquei na separação, e comecei a trabalhar. E foi muito difícil o início, mas sempre pautado no que o meu pai, no legado que meu pai deixou, sabe? Porque os meus pais trabalharam muito. E o legado que ele deixou me fez eu ter força para iniciar o meu, que eu era a segunda geração, né? E continuei o trabalho do meu marido na época, que ele era muito trabalhador, continuei e comecei a adquirir mais propriedades, mas isso ficou difícil para mim, porque vai chegando o tempo. Eu já estou há 24 anos nesse processo, mas eu acredito o seguinte, que se você tiver força, se você tiver coragem, você chega lá. E aí eu tenho 2 filhos, e a minha filha chama-se Suelen e o menino chama Rodolfo. A Suelen deixou o consultório também com 20 anos de profissão e veio trabalhar comigo. Então, hoje, nós estamos em 4 mãos. E isso é muito importante para nós. E ela está, assim, muito empreendedora, ativa, participando de reuniões, tentando ajudar o máximo e já está assumindo. Então, essa é a minha sucessão. E eu estou muito feliz por isso, porque era uma preocupação muito grande, que eu queria continuar esse legado que meu pai deixou. Então, eu estou vendo isso acontecer na terceira geração. Dona Ivanilde é empresária, mulher e faz a diferença no nosso negócio. Obrigado pelo bate-papo de hoje, obrigado por expor um pouco um caso real da mulher pilotando um negócio e fazendo a diferença. Tenho certeza que o case da senhora inspirará outras mulheres, outras cooperadas a se envolverem cada vez mais no negócio, no seu negócio e na Copercites. Obrigado, dona Ivanilde. Olha, Matheus, eu que agradeço, mas antes eu quero dizer que a preocupação nossa no conselho, e principalmente minha porque eu não sou grande produtora, então é uma preocupação muito grande que a gente tem com os pequenos e os médios produtores. E eu procuro ouvir essas pessoas e quais as dificuldades e trazer isso para o conselho. E eu agradeço por ter essa oportunidade, ser mulher e estar aqui. Muito obrigada, Matheus. Obrigado, dona Ivanilde.